Salve, salve! Esse é o projeto piloto do podcast da Capoeirando. A Capoeirando é uma revista de tributo à cultura popular, dedicada a movimentar o debate sobre as nossas tradições culturais, assim como fomentar o registro histórico da capoeira e das movimentações daqui da território de Campinas. E aqui na revista a gente acredita que enquanto o tradicional ele enraiza a gente nos fundamentos, lembrando daquilo que é essencial para a gente não perder nossa conexão com o ancestral, com a vida, o contemporâneo provoca a gente a encontrar novas formas de se conectar, de fazer que a nossa mensagem chegue no seu destino final, cumpra o seu destino. E é por isso que a gente está aqui hoje, com a Punca, em parceria com a Eulina Rádio. E todo semestre, para quem não conhece a Capoeirando, a gente lança um editorial sobre o mundo da cultura popular e das culturas de resistência. E justamente para provocar essa cultura de resistência, e é isso, né, o cotidiano do nosso pensamento, o tema desse semestre é cultura de existência, o que existe para além do resistir. Cultura de existência, importantíssimo falar, vem de um álbum de um artista chamado Diogo Nazaré, que é lá do São Luís, Maranhão. E é isso, né, criou um álbum de músicas, até que o nosso coordenador falou: "Precisamos falar disso aqui", né. E a gente traz isso como um convite para a gente olhar para as nossas ações, para as nossas convivências, para as nossas construções e os nossos sonhos que movem o nosso cotidiano. Porque se a nossa vida, se na verdade o nosso cotidiano, a nossa rotina e o sistema colonial traz pra gente uma imposição de resistência, onde a gente precisa garantir nossa sobrevivência física, psicológica, cosmológica, a provocação é justamente a gente olhar por entre as frestas e encontrar a vida pulsante que pulsa dos nossos corações e garante aí que a gente exista e não só resista ou sobreviva. E para abrir ou para complementar essas discussões, a gente está com a Punca, MC, poetisa, arte educadora, circense e empresária, patroa. E é isso, Punca, a sua trajetória antes de começar a entrevista, muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar realizando esse espaço contigo. Te encontrei várias vezes na caminhada, assim, então é muito legal. E é isso, sua trajetória ela representa muito mais do que a música, né, muito mais do que um estilo musical. É uma voz da periferia, é uma voz múltipla, potente, desejante, que é sobre o protagonismo feminino, né. E transforma os espaços culturais. Eu queria te perguntar, abrir, como que sua trajetória artística, tudo que você viveu nesses 1000 frentes que a arte te provocou, nutriu a sua existência aqui e agora. Enfim. Primeiro, gratidão, né, pelo convite, todo mundo. Uma honra estar aqui mais uma vez nesse espaço e participar desse projeto lindo, né, como é o Capoeirando. A arte para mim, ela realmente moldou minha existência de fato, assim, porque eu me conheço como artista desde criança. Desde que eu me conheço por gente, eu faço arte. Eu comecei com poesia mesmo. Então, desde que eu aprendi a escrever, eu já escrevia poesias, músicas. Eu sempre gostei muito de literatura, lírica, enfim. Então, dos meus 9 até os meus 14 anos, assim, o meu contato principal era com isso, com poesias e algumas músicas aleatórias que eu escrevia, até finalmente eu comecei a colar em saraus, e aí eu me encontrar na cena. O skate também sempre fez muita parte, né, desde os meus 12 anos eu tenho contato com isso. Então o hip hop sempre teve presente também, por questões de família, né, enfim. Então, a minha personalidade, a minha conduta, assim, a minha pessoa foi 100% moldada pela arte, né. Na minha adolescência ali eu tive mais contato com o grafite, foi como eu entrei de fato na cultura hip hop, né, então comecei a fazer os meus pichos, meus grafite, minhas tag e tals. E aí quando eu vim pra Campinas finalmente em 2017, que eu comecei a ter mais contato, assim, com as batalhas de rima, e aí ter mais coragem pra lançar meus trabalhos, assim, solos, né, minhas músicas mesmo, porque antes disso eu tinha banda punk, essas paradas assim, mas pra mim fazer de fato, assim, a questão dos boom bap, dos trap, dos drill, né. Mas como eu precisava de renda antes disso, então eu trabalhei como malabarista, né.
Então eu viajei, fui pro Paraguai, voltei, vivi, fiz, nossa, muita coisa. E aí, quando eu me estabeleci aqui, falei, pô, vou começar, isso 2019, né? Então, um ano fazendo, nossa, pandemia, ferrou. Aí, na pandemia, eu tive uma super imersão em mim também, né? Também sou tatuadora, então fiquei meio nessa, porque minha profissão precisava de contato físico e não dava. E aí, era meu ganha-pão. Então, consegui me sustentar um pouco na pandemia também com algumas lives que eu participei, fazendo oficinas, fazendo shows e apresentações. Então, isso foi me dando mais confiança para falar, pô, eu quero viver disso, assim. E aí, quando a gente saiu da quarentena, que eu falei, eu vou me entregar, vou com tudo, né? E aí foi quando eu comecei a produzir demais. Então, desde 2022, que foi a primeira vez, inclusive, que eu colei aqui, que eu gravei algumas prévias e tal, que eu tô de fato, assim, me jogando na música, né? De verdade, assim, lançando a punca, né? Nas plataformas, de forma mais profissional também. Então, eu posso dizer que quem eu sou hoje, assim, com certeza foi muito moldado, principalmente pela poesia, né? E pela música, sou real. E eu vou fugir um pouco do roteiro. Apolés, eu acho que você trouxe 2 coisas muito importantes, né, quando a gente fala sobre arte, que é a infância e a coragem, né. Digo a infância justamente por isso, assim, acho que a infância ela tem essa inocência, e aí você disse, né, que a poesia transformou a sua vida. E eu como artista também sinto muito isso, assim, que a arte ela veio como uma via de possibilidade para eu continuar existindo e é isso, assim, conseguir construir novos olhos para eu olhar para a realidade, né, e poder me reinventar. Isso era pra ser uma pergunta, mas eu nem sei se é ser uma pergunta. Clash March. E aí quando você falou do punk, que te levou também pra cena do Essas bandas. isso, das bandas e também das apresentações, de você conseguir se colocar no mundo do rap, eu pensei justamente nessa coragem, né. Você sente que essas múltiplas atuações suas te acho que essa pergunta é meio óbvia, que eu acho que a resposta é sim. Mas como você sente que esse caminho seu de construção e de várias experiências foi te tornando mais capaz pra viver o que você vive hoje? Eu acho que isso teve sim, com certeza, né, um impacto na minha vida, mas eu não tinha escolha, digamos assim, né? Porque é isso, falando de infância, é um lugar meio dolorido, assim, porque assim como muito não, tranquilo. Assim como, poxa, muitas pessoas, né, eu sou a única, mas eu tive uma infância bem ferrada, assim, então, tipo, a minha família também veio de um lugar, assim, muito vulnerável, sabe. Então a gente passou por várias humilhações e violências, assim, só pra morar, existir, enfim, né. Então eu sou lá do extremo leste, né, de São Paulo, não sei se as pessoas sabem, mas até os 17 anos eu vivi lá. Então, é muito tudo, né, é muito precoce, assim. Então, com 12 anos eu já tinha vivido coisas que eu deveria estar vivendo com 25, sei lá. Então, eu tinha 2 caminhos, né, ou eu ia pra algo bom ou eu ia pra algo ruim. Por um tempo eu fui pra algo bem ruim, assim, e aí eu posso dizer que a arte realmente foi que me puxou de volta, né. Hoje em dia eu podia não estar mais aqui. Então, quando eu me identifiquei na cultura punk, por isso que é punka, né, eu tinha ali meados dos meus 15, 16 anos, e aí eu estava nessa linha tênue do vou continuar vivendo, vou não viver mais. Então, a meados lá dos meus 15, 16 anos, quando eu me entendi como uma pessoa punk, né, era o que fazia muito sentido pra mim, foi o que me puxou de volta, assim, então, né, porque daí eu falei assim: "Poxa, eu não preciso seguir o que foi imposto pelo sistema para pessoas que vêm do lugar de onde eu vim, né". Então eu vi muitas pessoas da minha época que não estão mais aqui, ou que estão, mas não estão tão bem, assim, outras que estão até melhores, porque também fizeram escolhas melhores, assim. E eu nunca tive muito acesso para fazer faculdade, eu nunca tive essa oportunidade de, tipo assim: "Ah, vamos estudar", não dava muito para estudar, porque tinha muito que trampar, trampo desde muito nova, né, então, o que que eu queria fazer? Quem era eu, né? E como a arte sempre fez parte de mim, só que é isso, a gente tá no Brasil, né, viver de arte não é tão fácil assim. Então eu tive que ter várias outras opções, então eu trabalhei de muita coisa, trabalhei com manicure, cabeleireiro, trabalhei em McDonald's, um monte de lugar assim, até de fato eu conhecer o Malabares, né. E aí eu acho que isso sim que me deu mais norte, assim, porque isso me deu mais autonomia financeira, né. Então eu falei assim: "Poxa, eu vou largar tudo e eu vou me jogar".
Então eu saí de Campinas com R$ 20 assim pro Paraguai. Foi loucura. Voltou com mais do que foi. Fui, com certeza. Foi 2 meses de viagem, né? Fui, voltei, dormi na rua, passei várias paradas sinistras, mas da mesma forma passei várias paradas incríveis, assim, uma experiência que só esse tipo de experiência proporciona, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, tá, preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? O que que eu vou fazer? Então, pra mim, trabalhar com arte sempre foi minha fuga, entendeu? Então, eu consegui abrir meu estúdio de tatu, que por muitos anos, esse ano faz 9 anos, né, meu estúdio. Então, por muito tempo foi minha principal fonte de renda, mas ainda não era suficiente, né? Então, eu fui fazendo o que eu podia, como eu não tinha faculdade, não tinha tantos cursos, eu sabia fazer o que eu sabia, entendeu? Então, a arte que me tirou dali e falou assim: poxa, você é alguém, entendeu? E foi isso que hoje me proporcionou a ser educadora, produtora, tá nos lugares que eu tô. Eu não teria feito nada disso se não fosse a cultura, principalmente a cultura hip hop, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Nossa, muito, muito chique demais, assim. E isso que você fala da faculdade, né? Quando a gente estava conversando, você já tinha comentado sobre a sua formação, assim, mas quando eu ouço, pra mim, tipo, é tão óbvio que eu sei que você vou contextualizar depois, assim, mas pra mim é tão óbvio que, tipo, a sua faculdade é a vida, de certa maneira, assim. Obviamente, o que eu ia contextualizar é, dentro da universidade a gente tem um tipo de conhecimento específico, recursos específicos, que a gente sabe que é extremamente elitizado e distante, né. Sim. A maior parte da população, na verdade, nem sabe que existe faculdades públicas, se bobear, né. Mas eu trago esse ponto justamente porque a gente gosta muito de conversar nisso na Capoeirando, né, o quanto é importante, não só importante, urgente a gente reconhecer os nossos saberes. Mas é isso, assim, avisa eles, eu vou puxar a sardinha, assim, tipo, pra mim também como artista, empreendedora, uma artista independente, uma mulher independente, né, eu sei o tanto de formação que a gente precisa ter para conseguir se manter dentro desse nosso processo, né. Formação psicológica, formação emocional, formação financeira, né, tipo, eu posso política, principalmente, assim, tipo, que a gente também é super afastada. Posso aqui ficar listando 1000 fitas, né, tipo, pra sempre, né. E aí, no final, apesar enfim, só pra fechar, a faculdade ela acaba ficando muito pequena, né, E tipo distante também, é. e distante. Porque, lógico, existem diversos casos de pessoas, assim, que se superam, Uhum, trabalham e estudam e uhum. passam com louvor na faculdade, assim, mas acredito que cada um tem o seu caminho também, a sua Exato, realidade, né. sim. Então eu vejo hoje que, sei lá, por exemplo, é isso, com 18 anos eu saí da casa, não só da casa, mas da cidade de onde minha família mora, né. Sim. Tô 8 horas do meu parente mais próximo, né, então, quando eu vim pra cá, eu vim só com a roupa do meu corpo mesmo, assim, pra: "Poxa, vamos tentar umas ida lá", porque aonde eu estava não dava mais. Depois pra onde a gente foi não tinha acesso, pra pessoa que eu sempre entendi que eu era, não Uhum. tinha espaço. Então Campinas eu entendi que era um meio termo, assim, entendeu? Não era uma capital, mas também não era tão interior. Então é uma metrópole, né. Então daqui era possível construir algo do zero, assim. E eu entendi que eu consegui fazer isso, assim, eu cheguei ninguém aqui, basicamente, né. Não que, ó, como eu sou alguém hoje, mas me tornei uma pessoa, pelo menos, assim, Uhum. digna, né. Sair de uma situação de, tipo assim, não ter onde morar, não ter o que comer, não ter onde tomar banho, pra uma pessoa que hoje trabalha com educação, com arte, com cultura. Sim. E foi o que me possibilitou a poesia mesmo, é o que eu falo, a poesia é o pivô de tudo pra mim, assim, ela. Chique. Você já meio que entrou na próxima pergunta, eu amei, as É coisas a fluindo. sintonia. Mas eu quero primeiro reforçar uma coisa, assim, que eu falo que a faculdade ela acaba ficando pequena, mas porque eu tenho esse intuito aqui, né, como entrevistadora da Capoeirando, como provocar essa soberania do saber acadêmico, né, que quando a gente entra como classe trabalhadora, como classe, eh, minoritária, assim, né, dá pra entender, a gente é esmagado pela pressão acadêmica, assim. Mas nunca dizendo que a gente precisa ou deve deixar de buscar os nossos todos os recursos possíveis pra gente retomar. Então, direito também de estar lá. Exatamente, exatamente, é público, Quem tem né. essa vontade deve estar lá. Uhum. Óbvio, sim. Mas aí eu falei que você
foi respondendo a próxima pergunta, é que a gente gosta muito de falar sobre território. Gosta não, né, a gente precisa falar de território. E aí a gente sabe que você saiu do extremo leste de São Paulo e se mudou para Campinas. E como você aí você já respondeu, mas se você quiser aprofundar um pouco mais, como é que você sente que o território impactou e moldou a sua presença no mundo? Antes de eu chegar em Campinas, na verdade, eu tive uma parada, né. Eu saí do extremo leste, eu fui para o extremo interior, é onde minha família mora hoje, e aí eu vim para Campinas. Então, impactou muito na minha vida, assim, porque, por exemplo, na onde eu morava lá, eu morava em Poá, né, sou de Poá, nasci em Ferraz de Vasconcelos. A minha vida inteira eu vivia com alagamentos, né. Então, essas chuvas que dão aqui era perder tudo dentro de casa. Então, a gente viveu por muitos anos nessa situação de, tipo assim, chover, alagar, chover, alagar. Então, acostumado com nada, assim, com o básico do básico, porque não tinha nem como comprar um móvel novo, porque ia chover, a gente ia perder. Então, viver nesse desespero da escassez, assim, roubou bastante a minha infância, né. Porque, poxa, sei lá, 11, 12 anos não é idade de você estar trabalhando pra você tentar ajudar sua família, assim, né. Então, isso eu passei, meus irmãos passaram, meus primos passaram, o pessoal que morava na minha rua passou, meus amigos da escola passaram. Então, tipo assim, era uma questão territorial mesmo ali, né. A escola também não era tão legal. Existiam pessoas que achavam que eram melhores do que de fato elas eram, então elas conseguiam diminuir nós que não era tão bom assim. Então eu cresci uma pessoa bem insegura, assim, com essas questões, né, de tipo, de segurança alimentar, segurança de vestimenta, segurança de moradia. A gente basicamente foi expulso, né, despejado de onde a gente morava, que a gente morava de favor. Por isso que a minha família foi para o interiorzão, né, hoje eles são lá de Birigui, que é divisa com Mato Grosso quase. Então foi um choque de realidade pra mim, porque eu no auge dos meus 17 anos, moicano de 65 centímetros, com um monte de piercing na minha cara, saio do extremo leste de São Paulo, onde isso era extremamente comum, e vou para o interiorzão, aonde uma tatuagem já era chocante. Onde eu quase não consegui vaga na escola, porque nós era forasteiro, assim, tipo, eu quase não consegui terminar o ensino médio, assim. Minha mãe teve que fazer um barraco lá pra eles me matricular, entendeu? E aí foi um choque de realidade muito, muito forte. Eu entrei numa depressão profunda, assim, né? Não tinham pessoas como eu era uma aberração, assim, então eu me senti muito deslocada, né. E aí foi onde eu conheci umas 4 aberrações lá também, junto comigo, a gente fez uma Sim. banda punk, né. Só que daí não foi tão legal assim, porque eu desandei, comecei a beber demais, e aí fumava um cigarro, e aí, poxa, não estava num propósito da hora da minha vida, adolescente, comecei a ficar muito revoltada com tudo, sentia saudade de onde eu morava, tals. Até que fiquei de maior, né, pá. Já conhecia Campinas, já tinha vindo algumas vezes, assim, não vem imitar o caso. Mas daí eu sabia que a cidade era meio termo, entendeu. E aí eu, com a bênção dos meus pais, porque eu respeito muito eles, né, falei que eu tinha essa vontade de tentar viver, entendeu. Porque lá eu ia morrer, assim, literalmente. Falei: "Aqui se eu tô morrendo todo dia". Então isso o território ele impacta muito na nossa personalidade. Porque se você é uma pessoa mais pra frente, uma pessoa mais, sei lá, alternativa, dependendo do lugar que você mora, você vai ser aceita ou não. Uhum. E eu vivia os 2 extremos, de morar lá na capital, onde eu não era só mais uma pessoa estranha andando na rua, pra um lugar que as pessoas paravam o carro pra tocar no meu cabelo, entendeu? Tipo, sinistro, desse nível. E aí quando eu vim pra Campinas, eu passei por esse choque de identidade, de tipo quem sou eu de verdade? Qual que é o meu estilo, né? Qual que é a roupa que eu gosto de usar? Qual que é o cabelo que eu gosto de ter? Então eu passei por diversas transições até finalmente eu entender, né. Só que daí em Campinas eu fui morar no DIC, né. Uhum. Então também lá eu passei por a questão do território da seguinte forma: no bairro onde eu morava e no lugar onde eu morava também era casas de fundo, casas mofadas, cheguei a morar em porão nesses lugares. Então o território ali, ele tira um pouco a dignidade do ser humano, dependendo de onde a gente tá, independente da cidade, entendeu. Então nessa época que eu morava nesses lugares mais escassos, eu não tinha tanta potência assim, isso mexia muito na minha autoestima, isso mexia no meu desempenho, na minha arte, no meu trabalho, eu me via como menos, perto de outras pessoas, entendeu. Ainda moro no DIC, mas hoje eu consegui alugar uma casinha, assim, um pouco mais tranquila, né, até numa rua mais tranquila também, menos barulhenta, então hoje eu consigo dormir, por exemplo. Olha só pra É, você ver. minha casa não é mais mofada. Uhum. Então, essas coisas, por mais bobas que pareçam assim,
isso traz mais dignidade. Quando a gente tem mais dignidade, independente do território que a gente entrega melhor, né? Sim. E aí a gente consegue ser a mudança daquele bairro, né? Então, eu me vejo assim. Vejo uma pessoa que saiu do lixo pra tentar chegar no luxo. Ainda não tô lá. Mas já não tô no lixo mais. Não tô no lixo mais. Tipo isso. Não sei também se eu respondi. Eu falei, gente, eu falo, viu? Eu falo, meu Deus, faz uma pergunta aqui, eu volto lá. Exato, que vai. E vai que, Não, amiga, mas assim, acho que para além da gente não ter uma resposta definitiva, né, acho que é sempre bom porque a gente pode se complementar sempre. Muito pesado, assim, muito. A palavra que me vem é muito chique, mas não é chique de chique, mas. requintado. Exato, precioso, assim, tudo. Toda esse caminhar. E agora falando um pouco do presente, como é que, assim, mais sobre o tempo e o movimento dele do que só sobre o presente, mas tenho muita vontade de te perguntar como é que é viver pele de punca? Como é que é viver essa construção tão intensa, assim, de artista, empresária, mulher do front, né? Eh, definições de sucesso, alcances de sucessos, né? Preços a ser pagos. Oh, que gota cara, meu Deus. Sim. Sabe, né? É muito pesado ser a punca, sinceramente, falando assim. Eu acho até engraçado, porque, sei lá, quem conhece meu trabalho, né, de 1 ano, 2 anos pra cá, tem uma visão muito errônea sobre mim, assim, né? Muitas pessoas me veem e falam, nossa, como a vida dessa menina é fácil, nossa, olha como ela é privilegiada, né? Já me chamam, ai, a branca do rap, né? Puta, como ela é privilegiada, aquela ali, devia nem estar ali, né? Nossa, ela tem tudo na mão, e não sei o quê. E aí, do ano passado pra cá, eu trabalhei em cima do. Não, do ano retrasado pra cá, né? 2024. Trabalhei em cima do Poderosa Boss, então eu trouxe muito essa questão do empoderamento, do patroa e tudo mais. Então muitas pessoas me dizem, ai, nossa, a patroa, não sei o quê, me vê muito assim, patroa. E são sim, mas a caminhada não foi tão. Não nasci, minha mãe falou, toma lá um estudo e vai lá ser feliz. Não foi assim que aconteceu, né? Então, é muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo que eu tento trazer essa questão do empoderamento, porque a gente só tem isso, né? Os caras não estão nem aí, eles não foi, né? Defende eles e raramente a gente vai ter um acesso de verdade, assim, sem segundas intenções, assim, né? Sejam intenções sexuais, ou sejam intenções, sei lá, que vão beneficiar. Horas. Só são poucos que vão falar, nossa, seu trampo é legal, você é um ser humano, vai no seu mar. E não, tipo, olha como eu sou legal que eu tô dando acesso pra uma mina, sabe assim? E, e as minas também não é romantizando, não, porque é difícil trabalhar com mulher, sim. Muitas delas criam essa parada da rivalidade, e é difícil, porque é isso, né? Elas foram criadas dessa forma, elas conhecem isso. Então, quando chega uma pessoa como eu, assim, que vai de contra isso e fala, não, eu tô aqui de verdade, você não precisa competir comigo, porque nós quer ganhar também junta. Muitas falam, vixe, essa daí tá se passando, né? Então eu fico nesse campo cruzado, onde eu bato de frente com os caras pra criar espaço pras minas e as próprias minas querem me derrubar. E aí eu fico, gente, socorro. Ai, o que eu faço? Não generalizando jamais, porque tem muita mulher incrível. Graças a Deus eu encontrei muitas delas no caminho, porque é isso, e sozinho a gente não faz nada e não chega a lugar nenhum, né? Sim. Então, eu tive que me aprimorar. Então, ser a punca, basicamente, é acordar todo dia 5 horas da manhã e pegar o transporte público e 2 horas para chegar num dos 6 empregos que eu tenho e trabalhar muito mesmo, assim, depois mais 2 horas de transporte para voltar para o meu bairro, que muitas vezes está, sei lá, sem luz, chovendo muito forte, e aí alaga ainda, querendo ou não, porque é isso, né, a casa que eu moro é descendo assim, então se bobear. E aí lida com muito assédio, como todas as mulheres, né, isso daí não é nem ser a punk, é ser um corpo feminino. E aí tentar criar um coletivo e dar de cara com esse coletivo e estar num conselho e aí, tipo, ir atrás da minha formação, se tornar educadora e aí ter que tentar fazer a própria carreira também dar certo, porque é o sonho da minha vida, né? Tipo, tudo que eu faço é em prol da minha música, assim. Então, não importa se eu sou educadora, se eu sou produtora, se eu sou empresária, se eu sou qualquer coisa assim, porque eu quero ser cantora, eu quero ser artista, né? MC.
Esse é o foco, é o objetivo. Mas aí é isso, para isso eu tenho que ser blogueira, e aí tem que ser não sei o quê, então a gente é obrigado a ser multiartista. Não é que eu falo assim: "Ai, nossa, como eu sou talentosa, deixa eu ser multiartista aqui porque eu quero me Deixa eu achar. fazer tudo. Eu quero dar carteirada", não é bem assim, por mim eu era só MC, e estava bem. Só que não, porque daí é isso, eu tenho um estúdio lá, que eu tenho que manter, porque poxa, 9 anos para o Capé falar assim: "É isso, não quero mais", é difícil. Então tem que manter esse estúdio, e aí você paga 2 aluguel, e aí você, né, não enfim, nossa, é difícil falar sobre isso, mas eu acho que o que mais pesa na minha pele hoje é a distância da família, porque isso foi uma escolha, né. Sim. Eu escolhi vir, e eu tenho esse apoio, mas ainda hoje minha família é simples, é humilde, né, então daqui, além de me sustentar, eu tento ajudar eles lá, entende? E aí eu vivo naquela constância, aquele constante desespero, assim, de tipo, meu celular tocou, meu Deus, será que é uma notícia ruim? Toda vez que eu vou visitar os meus pais, assim, eu vou embora chorando, porque eu falo, meu Deus, será que foi a última vez que eu vim? Que preço caro, sabe? Tipo, e aí são 9 anos vivendo isso, pra até hoje ainda não ter chegado onde eu queria, tipo, um patamar de sucesso musical, assim, de acessos na carreira. E aí tendo que fazer várias paradas pra sobreviver, pra se manter, pra pagar conta, e ainda ter um relacionamento de 7 anos, tipo assim, tentando manter esse relacionamento vivo. Graças a Deus é uma pessoa da hora que tá no corre comigo, me apoia. Mas é isso, a gente tem que abrir mão de momentos, a gente tem que abrir mão de até tempo de qualidade, né? Pra se manter, pra trabalhar, e ainda as pessoas, tipo assim, desmerecer meu corre, entendeu? Olhar pra minha cara, falar: "Ixi, essa daí não é o rap, essa daí não tá no corre". 1,5 m de pessoa, tipo assim, deixa eu ser misógino com essa mina aqui, que ela não vai fazer nada, entendeu? E aí bater de frente com os caras, e às vezes tem que bater de frente com as mina, e aí às vezes tem que entrar dentro de um gabinete e bater de frente com o sistema, para poder alcançar os lugares, ao mesmo tempo tendo que ter linguagens institucionais para poder acessar outros lugares, e aí trabalhar com criança e adolescente, tentar ser exemplo para eles, mas não sendo uma pessoa perfeita, entendeu? Então eu sinto que é cobrada essa perfeição que eu sou impossível de entregar. Não existe, É, né, tipo. mas todo mundo pode errar, eu não posso. Entendeu? Todo mundo pode errar e tá ok. Eu errei, meu Deus, vamos cancelar ela porque ela A errou. partir do momento que você se coloca e É. aparece na frente, né, da realização dos seus atos, você não pode errar. Qualquer pessoa pode falar em qualquer tom, com qualquer palavra que é aceitável. Se eu tô num dia ruim, eu me exalto um pouquinho, porque eu sou escrota, eu sou ignorante. Então, pra mim, assim, é um fardo ser eu, sinceramente. Às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, que saudade de ser ninguém. Por que que eu fui escolher, né? Por que que eu faria punk? É, mas tá bom. Querendo ou não, ao mesmo tempo, não é só fardos, é satisfatório também, porque eu enxergo isso e eu falo, eu existo, né? É legal essa parada do existir antes do resistir, né? Porque resistir, não sei se eu resisto, não, meu Deus do céu. Mas eu tô existindo, entendeu? Queira ou não, assim. Então, às vezes, nem eu me aguento. Às vezes, às vezes nem eu me aguento. Às vezes eu não me suporto. Mas tô ali, né? Sim, Acho que é isso. me vejo muito, assim, nessa Deu pra perceber caminhada. pelas olheiras, as nossas olheiras são parecidas, daqui eu tô com 5 quilos de maquiagem aqui. Também. Eu sei. Que ódio. É, tá bom. Olha, saindo de casa assim, mano, todo mundo vai perceber. Eu já nem me importo mais. Vai. Os 30 tá chegando, você tá se agarrando assim, ó. Eu tenho essas olheiras desde os 15. Eu faço desde criança também. A gente já sabia que a gente ia ser cansada, né? Já tá traçado. Sim. Eu estava te ouvindo e refletindo muito sobre o nosso editorial também, eh, porque agora é quase como a minha visão pessoal, né, tipo, toda poesia toca o seu espectador, né, então eu como espectadora, criadora desse projeto também, co-criadora, acho que quando a gente fala de cultura de existência, é que assim, a minha artista, a minha criança interior ama ser utópica e ver todas as cores do mundo, assim. Quando a gente fala de existência, eu já imagino, assim, a beleza da nossa poesia, a beleza do maracatu, a beleza da resistência dos terreiros, né, tipo, as tecnologias finíssimas que a gente tem. Só que aí eu te ouvindo, eu só consigo pensar: "Mano, a vida é desafio", né, tipo, e não dá pra tirar isso, né. Até quando a gente estava criando isso, assim, né, cultura de existência e cultura de resistência, eu estava pensando até o quanto o próprio resistir não é inerente da vida, né, acho que a vida como natureza tá sempre pressionando a gente. É, e é isso, continuando exatamente isso que você estava falando, assim, a gente acredita que quando a gente fala de existir, a gente não pode se referir a uma ação solo,
né, não dá pra existir sozinho, a gente precisa de uma rede, que nem você falou, pra se estruturar, a gente precisa de pessoas pra passar os nossos saberes, pra chorar junto, principalmente. E manter a nossa vida pulsando, né, rodando. E aí, é nesse momento que eu vou pro coletivo, e como você vê tudo isso existindo dentro da Estação da Rima, que é uma movimentação super importante que você abriu, eh, e dá uma contextualizada rapidinho, eu ia explicar o que que é a Estação da Rima, mas nada melhor do que a criadora, né, dar um pitch. Gente, você tocou em outro assunto delicadíssimo. Deus, quantos assuntos delicados. Resumindo, bem resumindo mesmo, a Estação da Rima foi um grito desesperado de socorro, assim, numa cena podre que a gente vive hoje, que é o cenário das batalhas de rima, né? Então eu, como MC de batalha há 7 anos, tava lá como uma das únicas 2, 3 minas lá da cena e cansei, sinceramente, de conversar com organizadores e produtores culturais da cidade para mudanças na cena local, porque não adianta falar com os MC, porque MC tem um ego absurdo, assim, nossa. E além disso, beleza, você desconstrói o MC, mas a batalha continua seguindo padrões, vão chegar novos MCs, então eu acho que tem que ser um trabalho de base, sabe? Então eu cansei de pedir vaga preferencial, cansei de pedir edições de diversidade, cansei de pedir certas regras que não deveriam nem ser chamadas de regras, assim, que são, né, condutas éticas. E ser taxada de militante, de mimimi, enfim. E aí, em 2023, falei, quer saber? Chega, eu vou criar uma batalha organizada só por mina. E aí foi um desafio, porque, né, não tinha mina pra fazer essa batalha. Não que não tinha porque não existiam, existiam. Só que eram muito espalhadas, assim. Elas estavam, né? E outra também, é muito fácil você ser homem e ser MC, porque muitos não moram com a mãe, né? Então você só acorda, lava a bunda quando lava, né? Come lá, não lava nem o prato, não sei o quê, e vai pra batalha, né? E aí quando você é uma mulher, você, além de você, muitas são mães, outras estudam, enfim, tem né, os deveres domésticos dentro de casa. E aí o cara pega o busão e desce na batalha e anda. A gente sai da nossa casa, é assediada, entra no busão, é assediada, sai do busão, é assediada, chega na batalha desrespeitada e não ganha vaga. É uma mina pra 65 cara numa chave. Então não é igual, né? Já ouvi muito, é batalha de rima, não é batalha de gênero. É sim, meu parceiro, é batalha de gênero. Só prestar atenção no que vocês falam, né, também, tipo... E aí, enfim, né? Então eu comecei a abrir essa batalha, só tinha eu no começo. Aí fui vendo algumas meninas, assim, que não necessariamente rimavam, mas que estavam ali na cultura, ou gostavam de apresentar, ou fazer um vídeo, enfim. A Estação da Rima passou por diversas pessoas, assim, de entrar e sair por questão de adaptação. Algumas pessoas também não tinham condutas muito legais, mas como eu também não conhecia, a gente vai testando, né? Até chegar na equipe que a gente tem hoje, né? Hoje a gente é em 9. Então, Demais. a Estação da Rima não é um coletivo de batalha, é um coletivo cultural. Então, a gente faz trabalhos, né? Além das edições de batalha de rima. Atualmente, é a primeira e única batalha de rima organizada 100% por mulheres de toda a região 019 de São Paulo, né? E isso, pra mim, não é uma coisa legal, sinceramente, né? Eu vejo muita reação disso, as pessoas, nossa, que é uma bosta, né? Porque é isso, tipo assim, da hora que nós somos o primeiro, mas por que que a gente é o único ainda, né? Isso me preocupa, sabe? E é isso, né? Então, o nosso coletivo, ele veio como uma forma de revolução, né? Por exemplo, a gente foi a primeira batalha da cidade e região a criar uma nova modalidade de batalhas, que é o modelo estação. A gente foi a primeira batalha da cidade a estabelecer regras como não é permitido pederastia. E aí, pra quem não sabe, né, pederastia são rimas de cunho sexual e duplo sentido. Pois é, fomos arradeiro, sabe? Assim, eu falo, nossa, as crianças assistem batalha, A batalha de gênero, né? tipo, nossa, e a maioria das rimas pederastas eram contra mulheres ou contra homens falando de mulheres, assim, nunca era, eu vou pegar seu pai, era sempre a sua mãe, a Eu sua já prima. fui pauta de batalha, tipo, primeira vez que eu colei numa batalha, colei com meu namoradinho MC, pipipopopó. Exatamente. Erro. Não caiu nessa. Caiu nessa. Olha, gente, não foi combinado. É, Nem sei quem é, mas já tenho referência. exato. E é isso, assim, tipo, não lembro do que foi a memória, assim, tipo, mas eu lembro de eu entrar na discussão da batalha, assim, e aí... Fala pejorativo, Eu mas já, assim, ou, tipo, acho que estavam tentando humilhar ele através de mim.
Mas não sei, assim, sabe, tipo, foi algo que tão Bem desconfortável. exato, já era um ambiente novo, eu já estava chegando, sabe. E aí, do nada, eu que até então era uma Zé Ninguém, um pequeno drama aqui, mas não tão dramático. E aí me fala você, né, e vocês aí que estão assistindo. Vamos supor, você é uma mina, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, uma pessoa obesa, uma pessoa PCD, enfim, uma diversidade ali, uma minoria, digamos assim, que a gente é maioria, né, mas a gente é minoria. Tão esquisito falar isso, É. né. E aí você tá lá numa roda de rima, ah, poxa, vou lá assistir uma batalha de rima, né. E aí tem 2 homem hétero ridicularizando a sua classe, ridicularizando e oprimindo mulheres, se você é uma mulher, ridicularizando e oprimindo pessoas negras, você é uma pessoa negra, ridicularizando e oprimindo pessoas gordas, e você é uma pessoa gorda, ridicularizando, oprimindo pessoas PCDs, você é uma pessoa PCD. Aí você tá levando seu filho, sua filha, a primeira vez na batalha, menor de idade, tem alguém rimando sobre cu, falando de pau, sabe assim? Tipo, depreciando as nossas partes dos nossos corpos, sexualizando, hipersexualizando mulheres. Enfim, você volta? Você vai colocar o seu nome para participar? Você até pode voltar para assistir, mas você vai colocar o seu nome para participar? Vai se sentir digna, né, de produzir conhecimento Você tá daquele. entendendo? Então, Uhum. tipo assim, ai, não tem mina rimando. Por quê? Pra mim ir lá e ouvir que vai ser comida de todas as formas possíveis? Pra mim ir lá e ser chamada de puta e tudo mais? Eu tô falando porque foram coisas que aconteceram comigo, tá? Uhum. Já fui agredida fisicamente numa batalha de rima, ainda perdi o round. É, chocante. Enfim, e ainda saí como militante quando eu fui questionar sobre por que que a batalha não parou o beat. Então, é lógico que não vai ter diversidade rimando se não tem espaço seguro pra gente fazer isso. Então a Estação da Rima surgiu pra isso, pra ser um espaço seguro pra essas pessoas se desenvolverem. E aí os homens héteros cisnormativos que querem participar, eles podem, mas eles têm que seguir essas normas. E é o básico que eles têm que fazer. E não é porque a Estação da Rima está censurando, como já ouvimos, que a gente está brecando a criatividade dos nossos MCs, que a gente está pior que o sistema, porque a gente não permite que rime pederastia e gordofobia na nossa batalha, entende? Então, e só com isso a gente consegue entender como a gente precisava estar ali. E aí, além disso, a gente faz trabalhos como arrecadação de absorvente, trabalho de consciência ambiental, todas as pratas do calendário a gente trabalha, Setembro Amarelo, a gente faz oficinas de consciência sentimental, oficina para artistas, apoio psicológico, mulheridades, diversidade de gênero, diferença entre gênero e orientação sexual, porque tem gente que não sabe. Então, a gente trampa assim, é um coletivo educacional, né? Hoje a gente é o segundo maior coletivo de batalha grande na internet, digamos assim, né? Em números, nosso é o segundo, né? A gente só está abaixo da Batalha do Cálice, que hoje atinge um nível legal, né, de mídia. Uhum. E graças à nossa batalha, hoje, as outras batalhas adquiriram essas regras. Mas foi depois de muito tempo também. Enfim, né? Então a gente enxerga isso, assim. Depois da nossa criação, aumentou 60% do número de diversidade na cena. A gente produziu o primeiro evento até então, 100% diversidade de hip hop, unindo os 4 elementos da cidade, que foi o nosso aniversário do ano passado. E agora, essa equipe que tá agora, essas 9 pessoas, a gente tá fortalecida demais, assim. Hoje a gente desenvolveu uma comunicação massa. Então eu acho que sem elas, eu teria parado. Se fosse só a Punca, a Estação da Rima não ia existir, com certeza. Falei, né? Hablei. Hablei muito. Eu tô aqui só olhando nessa eu assim, ó, Falou pra caralho. amei. É impossível eu não te ouvir e não pensar no Mamilos Poéticos, né. Nossa. Porque é isso, pra quem não sabe, eu faço parte do Mamilos Poéticos. Fez uma iniciativa pra inserir e manter, né, as mulheres. Enfim, é um coletivo dedicado pra gente se inserir e permanecer no hip hop, porque nós 2 sabe, não vou listar aqui não. O desafio que é tanto entrar quanto se manter. Um desafio meio enérgico. É. Desculpa, gente. Não dá pra perder, desculpa. Enfim, eu não vou nem me adentrar muito, mas é isso, assim, é mais o reconhecimento mesmo, né, exatamente disso que você falou. Eu e a Nus, que é a fundadora do A Gente Te Ama, Romanos.
é fundadora do Mamilos, a gente fala muito dessa necessidade da gente garantir, às vezes, o básico pra gente, né. Então, tipo, mano, a gente tem que pensar na criança, olha só, que coisa mais legal, né. É. Coisa mais inicial, assim. Mas enfim, muitos caminhos, muitos desafios mesmo, não vou entrar nesse lugar porque a gente vai longe. Mas só fazendo um adendo pra gente mudar de assunto, né. Mas é incrível como mesmo tantas adversidades, né, e tantas paradas externas e internas querendo destruir, quando algumas mulheres se juntam. Sim. É por isso que eu acho que existe o patriarcado. Acho que algum cara branco cis, de muito tempo atrás, olhou e Tô falou com assim: medo. "Gente, se essas mulheres juntar aí, nós tá lascado. Vamos criar o patriarcado e a misoginia e a gente deixar elas abaixo do nosso pé". Porque é isso, assim, eu sinto que hoje essa equipe que a gente tem, ela tá muito forte, assim, Uhum. tipo, muito mesmo. Exato. E eu vejo isso no Mamilos também. Sim. Pode ser 2, 3 pessoas, cara, é uma resistência aí, resistência surreal, velho, que a gente não vê em muitos coletivos grandes até, né. Sim. É isso, assim, acho que falando do Mamilos, a gente já teve, assim, várias fases, né, tanto disso, assim, de abrir para muita coletividade, quanto da gente virar e falar: "Mano, a gente vai ter que dar uns 10 passos, 15 passos para trás para ver aí a nossa viabilidade". Mas é justamente, assim, eu já coloquei todas essas letras a Nus uma vez, assim, eu falava: "Nus, eu não sei se eu pertenço ao hip hop, eu não sei se eu posso estar aqui e tal, não sei o que". Ela fez assim: "Princesa, topa. Deus é lindo. Eu decido que você está sim". E aí justamente isso, assim, sabe, tipo, mano, perfeito. Justamente isso, assim, da gente pegar na nossa mão e falar: "Fia, você não tem opção mais, você vai continuar", sabe, tipo. A Duarte, minha amiga, ela já saiu umas 45 vezes da estação, né. "Ah, não tô bem, vou sair da estação. Ah, briguei com a namorada, vou sair da estação. Ah, a unha do meu pé tá encravada, briguei com a estação". Um dia eu falei pra ela assim: "Ô filha, você não entendeu ainda que você nunca saiu da estação?". Toda vez ela saiu e ela colocava lá de novo. Aí agora ela voltou, né, que ela nunca tinha saído, voltou pra equipe: "Meninas, voltei, as meninas se toca, você nunca saiu". Se Porque é liga, isso, a gente sempre já te vai deu ser férias, a né. gente te deu férias. Como você vê, acho que a gente já respondeu, mas dá uma passadinha rápido, assim, como é que você vê a existência de um futuro mais digno pra gente e como o movimentos artísticos sociais, que nem o hip hop, pode ser uma tecnologia para um acesso a uma vida mais digna? Você já contou tudo, né, até agora. Acho Acho que que respondendo rápido, se politizando. Uhum. Se Sim. politizando e criando autonomia, cara, porque quando o movimento do hip hop entender que política é diferente de político, e que a gente precisa se politizar, eu acho que muita coisa muda. Porque é isso, ser underground não é sinônimo de ser miserável, né. A pessoa: "Ah, eu sou underground, tem que ser miserável". Não, velho. Umas treta, né, por conta Gente, a disso. gente precisa monetizar, a gente precisa fazer a nossa renda, a gente precisa ser politizado, a gente precisa estar em debate, a gente precisa estar em faculdades, a gente precisa estar em conselhos, a gente precisa estar em ser advogados, advogadas, juízes, juízas, promotoras, entendeu? Produtoras e educadoras, cargos importantes de tomada de decisão. A gente não é só artista. Ser só artista é difícil, mas é fácil, A entende? gente vive no nosso mundo, né, na nossa E o mundo não perspectiva. gira em torno da nossa perspectiva. Então, até pra gente ser artista, a gente ter o acesso, a gente precisa abrir as portas. Se você não for, né, uma pessoa extremamente privilegiada ali, enfim, muitos pegam atalhos. Mas para a maioria de nós que é artista independente, a gente tem que se politizar. E isso é fazer letramento social, Uhum. isso é fazer cursos, participar de assembleias, é estar em conselhos e ser educador. Eu acho que isso é o básico. Chique demais. Eh, tem uma pergunta aqui que eu acho muito fatídica e quase dramática. Mais do que você já falou? Mas você tem dificuldade de ter esperança? Se a gente tá falando de existência, eu acho que a gente necessariamente precisa falar de esperança, né, principalmente frente a tudo isso que a gente falou. Você sente uma pessoa que tem dificuldade de ter esperança hoje em dia ou não? Não, Não? não, porque se eu não tivesse esperança, eu acho que eu não estava viva. Uhum. E ainda mais hoje trabalhando com arte e educação, e trabalho com molecada de 11 a 13, 14 anos, né, já trabalhei com molecada menor.
é impossível não ter esperança, né. Quando você vê eles fazendo uma poesia, um grafite, uma música, dançando um break, fazendo uma aula de circense, ou até fotografia, câmera, sei lá. Eles estudando ali, eles com tantos sonhos e planos e futuro e: "Ô dona, olha só o desenho que eu fiz, olha a poesia aqui falando sobre sistema". Não tem como. Pode ser que antes eu tivesse, assim, uma falta de esperança na humanidade, assim, pô, né, meu histórico, na minha vida, assim, quase que me obrigou a não ter, né. Mas não, hoje eu me enxergo como uma revolucionária, assim, eu quero ser uma pessoa eternizada, seja no fone, seja na história de alguém. Já tô em várias peles, né, já fiz várias tatuagens, então já tô eternizada em várias peles, mas eu quero que a minha voz ecoe, assim, então eu acho que é por isso que eu faço música, entende? Porque eu tenho esperança que mesmo que, sei lá, eu nunca chegue no mainstream, por exemplo, nunca pise num palco grande da vida, eu sei que as poucas pessoas que escutarem a mensagem vai passar, entende? Eu vejo muito de Nadia, eu penso muito nisso, assim. Foi uma mulher que sofreu, morreu, na miséria, e é uma das pessoas mais revolucionárias que eu conheci. Ah, ela nem sabe da minha existência, nunca nem imaginou que eu ia estar falando dela hoje, assim. E as músicas dela mudaram minha vida. Então, eu imagino eu morta daqui, sei lá, 60, não, 60 não, que eu quero viver muito. Mas daqui uns 80 anos, assim, pessoas de 15 falando: "Nossa, olha essa música aqui da Punca, não sei o quê". Tem como não ter esperança com arte, né, acho difícil. Sem palavras. E você, mais uma vez, me adiantando, porque um dos nossas etapas finais é justamente isso, assim, eu vejo você como uma mina visionária. Eh, e a gente quer muito saber, nas suas visões, como é que o seu trabalho impacta a nossa cidade, a cidade de Campinas? Eu acho que eu tenho mais impacto nas minas, com certeza, porque é isso, várias eu recebo muitos relatos, né, muitos bons relatos, mas muitos relatos ruins também de vivências, né, então eu sinto que elas têm esse conforto em falar comigo, né. Então eu já sinto que já impactou, de você não conhecer uma pessoa, mas o que ela canta e a conduta dela trazer, sei lá, aquela confiança pra você abrir um trauma, uma parada, por mais que eu não seja psicóloga, assistente social nem nada, e eu tente fazer esse trampo de encaminhar para essas instituições, pessoas que vão ajudar, só o fato do acolhimento prévio ali, eu já sinto bem. Também pessoas que se sentiram mais empoderadas com algumas músicas, ou que começaram a fazer música ou poesia da mesma forma que outras me inspiraram, né. E principalmente nos adolescentes, cara, nos adolescentes, assim, eles ficam bobo, assim, entendeu. Então eu sinto que o meu trabalho impactou também alguns homens que falaram pra mim: "Ô irmã", depois que eu comecei a te ouvir de verdade, eu comecei a entender certos comportamentos meu, padrões e situações que realmente eu estava errado, pá, quero outras chances de melhorar e enfim, e eu acredito que as pessoas merecem mesmo chance, nem: "Ai, a segunda chance é o suficiente", pô, às vezes a gente precisa de 50 chances, cara. Desde que você esteja disposto, acho que você merece as chances, entendeu. Mas eu não daria uma terceira chance pra uma pessoa que eu já dei uma segunda e vi que ela não tá disposta. Aí eu acho que isso é isso que importa, assim. Então eu acho que o meu trabalho ele impacta muito nisso, das pessoas entender que nem tudo é números, nem tudo é views, precisa se estudar, se politizar e botar a cara, mano. E é botar a cara, entendeu. Eu vejo dessa forma, mas eu acho que outras pessoas falando talvez tenham impacto que eu nem sei ainda, né. Uhum, Espero que positivos. com certeza. E pra gente caminhar para o fim, eu te dou 2 desafios. Já gostei. Ai, vontade agora eu achei um desafio básico. Favor, né, todos os desafios que eu já Hã. passei, te jogo 5. Então tá bom, então vamos ver. Eh, vou pedir pra você deixar um recado pra você do futuro, pra você daqui 20 anos. Já que você falou que você quer ser uma pessoa que quer ser registrada, te deixo aqui oportunidade de deixar um registro pra você mesma. E 20 anos? 20 anos. E também um recado para jovens, crianças, talvez até para os seus alunos, né, você é sempre um apelo para uma educadora, assim. Mas é isso, para jovens que estão sonhando que nem você sonhou. Deixar é isso, um recado para você do futuro e um recado para os sonhadores. Aí Punca quase cinquentou, né. Tá. Loba. E espero que você não tenha parado de ir pra academia dessa vez, porque senão você vai estar triste, entendeu. Espero que você continue cuidando da sua saúde,
que por muito tempo você deixou de lado. Ainda bem que você é vegana, porque senão você ia estar mais enrugada, mas parando de brincadeira e saindo do superficial, da aparência, né? Eu entendo que fico feliz que você não parou. Eu tenho certeza que daqui 20 anos você ainda vai estar fazendo música. Mesmo se você não tiver estourado, que eu acho difícil, gente, porque não é possível, pelo amor de Deus. Inevitável. Mas tudo bem, não tem problema não, porque não é por isso que você faz, você sabe por que que você faz. Então, veja esse vídeo aqui, lembre tudo que você passou. Daqui até 20 anos, você vai passar muita coisa ainda, que eu já tô me preparando já, que, né? Mas eu fico feliz de saber que você resistiu, hein? E aí de você não tá viva pra ver isso daí, pelo amor de Deus, aí você morreu, eu te mato. Uai, Su. Mas eu tenho orgulho de você, fechou? E pessoas que ainda são pessoinhas, né? Pessoinhas, sonhadores, mirins. O mais importante de tudo é você não parar. Não para. Porque é isso, eu tive muitas chances de parar e ir pro caminho mais fácil. Fácil, que também hoje em dia não é fácil, né? Ser CLT, trabalhador, nossa, se tem uma coisa que não é fácil. Mas o pro caminho fácil que eu falo é você desistir do sonho, porque o sonho pesa, o sonho dói, o sonho machuca. O sonho é pesadelo, é cruel. Até o sonho se concretizar, ele é cruel. Mas não para, porque a hora que chegar na onde você quer, você vai ver que valeu a pena. Então, acredita. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Já falei tanta coisa aqui. Acho que não tem mais muito o que falar, não. Eu aqui em silêncio. Bem, gente, eu vou fechar por aqui, deixar meus agradecimentos mais uma vez pela presença da Punca, pela presença de todos aqui. Um agradecimento especial para Euli na rádio que topou essa doideira, certeza, gente, de todos os corres. Um agradecimento ao Naviela também, que nos deu equipamento. Valeu, gente. E todo mundo que eu tenho que agradecer, que não vem mais na minha cabeça agora, sabe que você está agradecido. Valeu pra geral. Satisfação. E é isso, amiga. Posso deixar um abraço também? Pode. Pô, dona Jeane, né, que me pôs nesse mundo, gente. Pô, que me pôs nesse mundo aí, que eu não sofri 10% do que minha mãe sofreu. Então, linda. Te amo. Só isso que eu queria falar. Fechou. Nem quero. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. É isso. Bora continuar caminhando que tem chão, né, gente? Até o próximo episódio. Espero que ele exista. Espero. Muito obrigada por abrir as portas pra gente, amiga. Tamo junto, valeu. Patrão. Patrão. Satisfação. Tamo junto. Acho que vocês têm aí já os próximos 3 episódios.